Pai, nesta manhã, mais uma vez te agradecemos e te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua graça e pelo teu favor na nossa vida. Obrigado porque nesta manhã, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Estamos aqui diante do Senhor pedindo que o Senhor fale conosco. Fale e ministre a tua graça. Fale ao nosso coração nesta manhã. Revela-te a nós. Essa é a nossa oração, Pai. Eu te peço assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, amigos. Hoje o tema é lágrimas. E eu gostaria de perguntar a você: você tem chorado nesses dias? Você tem chorado nesses dias? Pelo que você tem chorado? Como é que você se sente quando chora? Responda para mim, você tem chorado nesses dias? Tem chorado? Pelo que você tem chorado? Responda para mim, por favor. E como é que você se sente quando chora? Eu quero ler a sua resposta aqui nessa manhã. Olha lá, o pessoal respondendo. Pode ser qualquer tipo de choro, pessoal. Pode ser o choro da alegria, choro de angústia, choro de culpa, enfim, por uma perda. Você tem chorado? Olha lá, o pessoal respondendo. Sim, sou muito chorona, sou sensível, tenho chorado pela incredulidade, pela injustiça que os pobres sofrem, pela saúde de uma pessoa, chorado de alegria pelos feitos do meu Deus, sinto aliviada, chorado pelas escolhas erradas, choro por pessoas. Veja quantos tipos de lágrimas nós temos aqui. As perdas pelo Covid, choro de saudade, tristeza, alegria, gratidão. Às vezes choro e não sei porquê, uma angústia talvez. Choro por dias melhores. Olha lá. Choro de saudade do meu pai. Choro, mas sinto esperança, fé. Choro de emoção. Tenho chorado. Como é que você se sente quando chora? Como é que você se sente? É bom isso? Traz um alívio ou traz um peso? Como é que você se sente quando chora? Olha lá, a Val diz: já chorei muito, hoje menos, e me sinto sempre aliviada. Choro pelas pessoas, tristezas, saudades, choro por tantas coisas. Olha lá, choro de saudade, choro aos pés do Senhor. A Vitória diz: se sente aliviada, um alívio. A Ana diz: se sente triste, aliviada. A Teresa diz: dá um alívio. A Beth, minha amiga, disse: me sinto muito aliviada, eu choro. A Martínez diz: choro pelo meu esposo, pela minha filha. O choro traz um alívio, traz paz, traz equilíbrio de emoções, às vezes reprimidas, disse a Cássia. Vamos lá, que legal. Eu queria convidar você a abrir um texto comigo, está aqui fixado, né? O texto do Apocalipse 7. Apocalipse 7. Aqui no Facebook, o pessoal também respondendo, né? Olha lá, a Elaine diz que sim, pela depressão, por perdas de entes queridos. A Maria Pascoal diz que chora de solidão, pressões psicológicas, desespero, enfim. Legal. Vamos lá, meus amigos. Pessoal da turma do Facebook e aqui também. Abra comigo no Instagram, turma toda. Vamos lá. Queria que você abrisse esse texto comigo do Apocalipse, capítulo 7. Você pode abrir? 7, versículo 17. Eu quero ler 2 versículos com vocês. 7,17. Diz assim: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor.
ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aí o capítulo 21, agora um pouquinho para frente, lá no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 4, diz o seguinte, gente, diz o seguinte: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esses dois versículos. É interessante, amigos, é interessante que o Apocalipse termine afirmando por duas vezes que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia é um livro encharcado de lágrimas. Por que nós choramos? Por que nós choramos? As lágrimas em geral, de modo geral, elas são uma expressão forte dos nossos sentimentos. Daquilo que é forte demais para guardarmos por muito tempo dentro de nós. As lágrimas é um mecanismo natural do nosso corpo em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas emoções. Todos nós aqui, num determinado momento da vida, teremos vontade de chorar. Não há quem escape disso. O fato de nós termos esperança, o fato de nós confiarmos em Deus, amigos, não significa que nós deixaremos de sentir dor ou vontade de chorar. Porque a vida não é indolor. A vida, ela se desenrola num terreno de lutas, de dificuldades. A nossa caminhada aqui por este mundo, ela é marcada por aflições, por angústias, por sofrimentos, por decepções, por fraquezas, quedas, inseguranças, enfermidades físicas, luto e tantas outras coisas. Assim é a vida, assim é o mundo que nós vivemos. A vida é assim e às vezes nos faz chorar. Seja choro de alegria ou choro de tristeza. Seja a chegada de um bebê ou a partida de um ente querido. Seja um choro de amor ou um choro de dor. Seja um choro de saudade, como alguns disseram aqui, ou um choro de pesar. Seja com a demonstração de carinho, de afeto de um amigo ou de uma traição. Nós choramos na vitória e choramos também na derrota, não é verdade? Quando a gente vê, quando um time é campeão do mundo, você vê os jogadores chorando de alegria. E você também vê os jogadores que perderam o jogo, o time que perdeu o jogo, você vê os jogadores chorando na derrota. Nós choramos com um filme de amor. E tem aqui uma mulherada que vê um filme de amor, de romance, chora o filme todo. É verdade ou não é? A mulherada é figuraça. Então nós choramos com um filme de amor e choramos também com uma cena de terror. Nós choramos com uma palavra de incentivo. Não é bom quando a gente recebe um incentivo, um elogio, mexe com a gente se emociona. Mas a gente também chora com uma palavra ríspida de ofensa. Nós choramos por gratidão e também choramos por ingratidão. Não é verdade? Dizem que chorar é bom. E é bom, lava a alma. De fato. Após o choro, amigos, nós temos aquela sensação de leveza. Você também se sente assim? Não é? Parece que junto com as lágrimas nós tiramos aquele nó que aperta a nossa garganta, né? Que está sufocando a gente, que aperta o coração. E aí nós nos sentimos aliviados e renovados após a gente chorar, derramar algumas lágrimas. E esse renovo vem principalmente quando nós choramos diante de Deus em oração. Jesus disse certa vez, Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amigos, é importante a gente entender que nas histórias bíblicas, muitas pessoas choraram. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, Agar chorou por Ismael, o seu filho. Abraão chorou
a morte de Sara. Esaú chorou depois que ele vendeu a sua primogenitura. Ele trocou a primogenitura por um prato de comida, de lentilhas. Ele chorou. José do Egito chorou ao rever os irmãos que o haviam traído. Israel chorou debaixo da opressão do Egito. Noemi chorou a sua viuvez ao lado de Rute. Davi, gente, Davi chorou o seu pecado. Jó chorou a morte dos seus 10 filhos. Ezequias chorou quando ele recebeu a notícia de que ele ia morrer. A Bíblia diz que ele chorou. As mães de Belém choraram a chacina dos seus filhos, promovido por Herodes. Aquele maníaco gadareno chorou quando ele viu Jesus se aproximar dele. A mulher cananeia, gente, ela chorou por causa de uma filha que estava profundamente doente, profundamente perturbada. Jairo chorou pela sua filha morta. Marta e Maria choraram a morte de Lázaro. E o próprio Jesus chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. As mulheres choraram por Jesus quando ele ia a caminho da cruz. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Pedro chorou amargamente, diz a Bíblia. Chorou amargamente porque ele negou Jesus. Paulo chorou de amor pelos crentes de Éfeso. Os crentes de Éfeso choraram quando anteciparam a morte de Paulo lá em Jerusalém. Então, amigos, olha quanta gente, estou falando aqui alguns exemplos, hein? Tem vários, né? Tinha muita gente chorona na Bíblia. Então não é preciso ser muito esperto aqui para a gente entender o porquê o Apocalipse aqui que nós lemos diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora vocês estão entendendo? A Bíblia está cheia de lágrimas, né? Na Bíblia você encontra lágrimas de perda, de culpa, de alegria, de sofrimento, de compaixão, de saudade, de amor, de cuidado e por aí afora. Portanto, meus amigos, você que tem chorado esses dias, você que tem chorado, não se culpe. Não se sinta um estranho. Não se sinta um ET. Os da minha geração sabem que é um ET. Não se sinta um estranho. Nessa geração que a gente vive, geração do Facebook, do Instagram, das redes sociais, que todo mundo é alegre, que todo mundo posta foto feliz, aquela coisa maravilhosa. Gente, nessa geração facebookiana, essa alegria é cenário, é palco, é uma alegria virtual, ela não é real. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, para a gente aprofundar no tema desta manhã. Entre vários tipos de lágrimas que a Bíblia mostra para nós, eu queria destacar 3 tipos de lágrimas. Eu falei para vocês que tem vários, né? Mas não daria para a gente falar de tudo. Vamos falar de 3 tipos de lágrimas? Você quer anotar aí? Vou falar sobre as lágrimas de culpa, de compaixão e de sofrimento. Culpa, compaixão e sofrimento. Esses 3 tipos de lágrimas. Primeiro tipo de lágrima, de culpa, que eu vou destacar aqui com vocês. Amigos, estas lágrimas, as lágrimas de culpa, não despreze esse tipo de lágrima. A lágrima da culpa, ela tem um grande valor existencial. O que é lágrima de culpa? É chorar pelos malfeitos, pelos erros que por vezes cometemos. Olha alguns exemplos. Por exemplo, Esaú chorou essa lágrima de culpa. Esaú e Jacó eram irmãos. Esaú era o primogênito. E na cultura de Israel, o primogênito ele tinha todos os direitos, ele herdava em dobro. Esaú estava com fome e para saciar a sua fome, ele trocou com o seu irmão na primogenitura, gente, por um prato de lentilhas. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Hebreus 12, 17, a Bíblia diz que, querendo Esaú ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas
o buscou. Olha um outro exemplo, o exemplo de Davi. Culpa, choro de culpa. Davi pecou contra Deus. Vocês sabem da história de Davi. Ele adulterou. E ele ainda matou o marido da mulher com quem ele estava adulterando. E quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan no seu pecado, quando ele é confrontado ali, ele chora. E aí, então ele disse, lá no Salmo 6, versículo 6, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi chorou. Esse é um choro de culpa. E as lágrimas de Pedro? Lágrimas de culpa. Porque Pedro negou Jesus. E ele chorou amargamente, diz a Bíblia. Porque veja, toda traição, gente, ele negou Jesus, ele traiu. Toda traição é cruel. Mas trair o seu amigo na hora da sua maior necessidade é de uma maldade sem tamanho, gente. E Pedro fez isso. Jesus havia dito a Pedro sobre essa traição. Jesus havia cantado a bola. E quando Pedro traiu e se lembrou das palavras de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Você pode ver essa história lá em Lucas, no capítulo 22. Então, gente, mas diante disso, diante dessas lágrimas de culpa, eu quero dizer para você que tem uma resposta de Deus. Tem boas notícias. Qual é a boa notícia? Gente, as lágrimas que nós derramamos de culpa, elas têm valor. Chorar pelos erros, pelos fracassos, pelas besteiras que nós fazemos, isso tem valor. Por isso que o salmista disse, Salmo 119, 71. O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Tem valor. Quando Davi estava quebrantado pelo seu pecado, ele disse: bem-aventurado, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, disse o salmista, o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Gente, em outras palavras, Davi estava dizendo: eu descobri como é feliz a pessoa que tem as suas culpas perdoadas. É isso que Davi estava dizendo. Certa vez, Jesus foi jantar na casa de um fariseu. Essa história é muito interessante. Eu queria que você até anotasse o texto dessa história, que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 38 em diante, né? Aconteceu uma história interessante. Jesus foi jantar na casa de um fariseu e se aproximou dele uma mulher pecadora. E é assim que o texto se refere. Veja, todos nós temos pecados. Mas essa mulher, ela era mais carimbada do que os outros. Ela era estigmatizada como pecadora na sociedade. Mas essa mulher, ela se aproximou de Jesus. E diz o texto que ela, chorando, olha só, ela se aproximou de Jesus chorando e começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E depois ela começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos e beijou os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com perfume. E a Bíblia diz que o fariseu, quando ele viu isso, né, quando ele viu essa situação, ele disse a si mesmo, né, em relação a Jesus: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher essa daí é. Essa mulher é pecadora. E Jesus, como conhece o coração do homem, Jesus disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. E ele, assustado: não, diga, pode dizer. Aí Jesus diz assim: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro só 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Aí Simão, né? Simão,
esse fariseu aí, ele respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus disse: é verdade, é isso mesmo. E aí diz o texto que em seguida ele virou-se para a mulher e ele disse a Simão, ele disse: Simão, você está vendo essa mulher? Observe, Simão, eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou os meus pés com os cabelos. Você, Simão, você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher aqui, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Você, Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados desta mulher lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, disse Jesus, pouco ama. Então Jesus olha para aquela mulher e ele disse: seus pecados estão perdoados. Olha que história linda de Jesus. Essa passagem é linda. Lucas capítulo 7, versículo 38 em diante. Depois você leia com mais calma aí na sua casa. Gente, então você que está carregando aí um fardo de culpa sobre os seus ombros, saiba que o perdão de Deus é maior, porque a graça de Deus é superabundante sobre os pecadores que não têm medo de admitir isso diante de Deus. Então não jogue essas lágrimas fora, porque a Bíblia, queridos, a Bíblia nos diz que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, a tristeza que traz culpa, ela produz morte. Então, gente, se você chorar diante de Deus, saiba que Deus não vai desprezar as suas lágrimas. Você pode estar chorando hoje o mal que você fez para alguém. Você pode estar chorando assim hoje. E você que está chorando pelo mal que você causou a alguém, nesta manhã, eu queria dizer a você uma palavra de esperança. Não despreze essas lágrimas, porque Deus não está desprezando as suas lágrimas. Ele não despreza as suas lágrimas. Isaías 57:15 diz, o Senhor diz: eu habito num lugar alto e santo, mas eu habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Amigos, Deus está bem perto do contrito. Deus está bem perto daquele que é quebrantado de alma. Então não despreza suas lágrimas. Não despreze. Não jogue essas lágrimas fora. Elas podem ser, sabe o quê? Fertilizantes de novos comportamentos. As suas lágrimas, elas podem adubar a terra para um novo começo. As suas lágrimas, elas podem ser sementes, água, adubo, fertilizante de um novo começo. Entende isso? As lágrimas podem servir de testemunho para alguém. Ou seja, a sua vida pode ter o antes e o depois. E o que marcou essa mudança foi as tuas lágrimas, foram as tuas lágrimas. Portanto, não despreze hoje as lágrimas de culpa, porque elas são muito importantes na sua história de vida. Amém, queridos? Segundo tipo de lágrima, eu falei primeiro de culpa. Agora vamos falar de um outro tipo de lágrima. A turma aí também do Facebook e do Instagram. Segundo tipo de lágrima, que eu queria que vocês anotassem: lágrimas de compaixão. Coloca aí, compaixão. Primeiro foi culpa que eu falei. Segundo, compaixão. O que são essas lágrimas? Foi o que vocês disseram aqui para mim. Muitos disseram aqui na live, logo no início. Gente, são as lágrimas que nascem da nossa solidariedade. São as lágrimas de quando a gente sente a dor do outro. Você já chorou assim? Sentindo a dor do outro? Quando Jesus estava a caminho da cruz, a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 23, que um grande número de pessoas o seguia. Olha que interessante isso, gente. Um grande número de pessoas o seguia.
inclusive as mulheres que lamentavam, diz o texto, e choravam por ele. As mulheres choravam por Jesus. Aí Jesus, sabe o que ele fez? Jesus voltou-se a elas e disse o seguinte: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Não chorem por mim, chorem por vocês. Aí você pergunta, mas o que é que significa? Como assim? O que é que Jesus está querendo dizer? Chorar por nós mesmos? Como assim? Pô, eu estava chorando lá, né? Imagina você naquela cena, chorando por Jesus, e ele diz para você: não chora por mim não, chora por você. Mas como assim? O que é que significa isso? Chorar por nós mesmos. Significa, gente, ter sensibilidade de ver o quadro que está ao nosso redor. Porque cristianismo, amigos, não se monta na piedade que nós temos por Jesus. E Jesus deu uma ordem nesse versículo. Qual foi a ordem que Jesus nos deu? Chorem por vocês mesmos. O que é que significa isso? Significa que Jesus não precisa das nossas lágrimas. Mas nós devemos chorar por nós mesmos. Chorar pelo quê, você pergunta? Eu vou te dar aqui alguns motivos do chorar pelo quê. Por exemplo, chorar pelas mulheres que são agredidas fisicamente. Chorar pelas mulheres que são estupradas, crianças estupradas no Brasil. É isso, por nós mesmos. Chorar por milhares de pessoas que são assassinadas no Brasil todos os anos em atos de violência. Chorar pelo quê? Pelos lares brasileiros que estão se arrebentando. Por muitas famílias que não têm um saneamento básico. Chorar por aqueles que não têm um atendimento de saúde adequado. Chorar pelas famílias que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos pela Covid. Chorar pelos homossexuais que precisam sair das suas casas porque os seus pais os expulsam de lá. Triste isso, os expulsam, e os outros que estão à beira do suicídio até, porque não se sentem amados nem acolhidos em nenhuma parte do mundo. Gente, chorar pelas crianças que são abandonadas, por crianças que são trancadas em casa porque não tem creche suficiente no Brasil para cuidar dessas crianças. Chorar pelos perdidos. Chorar pelos desempregados. Pelos que estão doentes, à beira da morte. Chorar pelo povo do Nordeste, que às vezes até ouve piada de que nordestino é preguiçoso. Chorar pelos que sofrem preconceito pela sua cor de pele, ou até mesmo uma posição social. Por tudo isso, gente, por tudo isso e muito mais, Jesus está dizendo: chorem por vocês mesmos. Chorem por vocês mesmos. Gente, essas são as lágrimas que nós, como igreja de Deus, nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma igreja que saiba chorar. Como o profeta Jeremias. Jeremias dizia lá, Jeremias no capítulo 9, versículo 1, Jeremias dizia o seguinte: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Poeta até. Eu choraria, disse ele. Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. A igreja precisa ser assim. É interessante, é uma história que havia um jovem pastor que foi enviado para implantar uma igreja em um determinado lugar. Mas nada acontecia. Essa igreja não desenvolvia, não ia para frente, a igreja não crescia. E ele tentou de tudo, esse pastor. Ele mudou o púlpito, os cânticos, colocou uma iluminação nova na igreja, ele fez uma série de coisas e uma série de mudanças na igreja para ver se a coisa fluía, se melhorava. E mesmo assim a igreja não ia a lugar algum, gente. Até que um dia, ele preocupado, não sabendo o que fazer, ele resolveu mandar uma mensagem para um pastor mais antigo, um pastor mais experiente, contando nessa mensagem o que estava acontecendo e dizendo para esse pastor
que ele havia tentado de tudo, mas nada acontecia. Nada estava acontecendo. E aí aquele pastor experiente respondeu a ele, dizendo: você já tentou tudo? Ele disse: eu já tentei de tudo, pastor. Ele disse: então agora tente as lágrimas. Tente as lágrimas. Nós precisamos, amigos, de gente que saiba chorar pelas pessoas. Gente que saiba chorar pela nossa cidade, pelo nosso país, pela situação que vivemos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos, no capítulo 20, Paulo diz o seguinte: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Veja, o serviço nosso a Deus deve ser como? Com humildade e com lágrimas. E ele disse: por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos, veja, 3 anos, Paulo, dizendo 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, e fiz isso com lágrimas. 3 anos. E no Salmo 126, versículo 5, que é um texto que você conhece, lá diz que se nós semearmos com lágrimas, com júbilo nós iremos colher. Assim será na sua vida. Vamos para o terceiro tipo de lágrima? Eu falei até agora sobre 2 tipos de lágrimas. Vocês se lembram? Para quem chegou agora, eu falei primeiro sobre lágrimas de culpa. Depois eu falei sobre lágrimas de compaixão. E agora o terceiro tipo de lágrima que eu quero deixar no coração de vocês é de sofrimento. Lágrimas de sofrimento. Amigos, a gente chora porque esse mundo que a gente vive é um mundo caído, é um mundo de dores. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, não. Jesus não disse: ó, vocês vão viver no mundo coloridinho, tudo redondinho, bonitinho. Olha, se vocês entregarem a vida de vocês para mim, tudo vai dar tudo certinho na vida. Jesus falou isso? Olha, entrega aqui a sua vida para mim, vocês não vão ter uma doença, não vai ter problema nenhum, não vai ter problema financeiro, não vai ter problema na saúde, não vai ter problema na família, no casamento, com os filhos, nada, vai estar tudo certinho. Jesus disse isso? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então a gente chora porque esse mundo é um mundo de dores. É interessante que sempre quando termina um encontro, até mesmo aqui na live, ou às vezes no culto, na nossa comunidade, sempre quando termina uma live ou um encontro, alguém vem falar comigo sobre alguma dor que está atravessando. Sempre eu recebo mensagem: pastor, ora por mim, porque o meu marido quer sair de casa. Ou pastor, ora por mim, porque o meu filho está doente. Pastor, ora para mim, porque minha família pegou Covid. Sempre assim, né? É natural, as pessoas elas vêm falar comigo sobre alguma dor que estão atravessando, às vezes uma doença, a morte de um ente querido, um abandono. E eu vejo as pessoas chorando. E não é um choro de culpa, mas é um choro de sofrimento. Sabe, queridos, nós nunca iremos entender a Bíblia de verdade. A gente nunca vai entender a Bíblia de verdade se nós não lermos a primeira pergunta do livro de Gênesis corretamente. Qual foi a primeira pergunta do livro de Gênesis? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9. A gente não vai entender a Bíblia, veja o que eu vou dizer, presta bem atenção nisso. A gente nunca vai entender a Bíblia se a gente não ler essa primeira pergunta que Deus fez a Adão, se a gente não ler corretamente. Sabe o que Deus perguntou? Adão, onde você está? Lembra do pecado lá? Do Éden? E aí Deus faz a pergunta para Adão: Adão, onde você está? Mas olha que interessante que eu queria mostrar para vocês. O tom da voz dessa pergunta é mais importante do que a própria pergunta. Você pode ler essa pergunta, você pode abrir a Bíblia e ler essa pergunta como um inspetor, como um policial, como um rei questionando o seu súdito. Ou você pode também ler essa pergunta como um pai quebrado pela dor dos seus filhos. Há 2 caminhos que você pode ler essa pergunta que Deus fez para Adão.
Você pode ler como Deus sendo um policial, um inspetor, questionando o seu súdito, ou você pode ler esta pergunta como um pai quebrado pela dor dos seus filhos. Essa pergunta é a pergunta de Deus a quem está sofrendo. Quando você está sofrendo, Deus está dizendo: filho, onde você está? Onde você está? O salmista dizia, Salmo 56:8, Salmo 56:8, o salmista dizia: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, diz, nesse texto diz que tem um anjo no céu que coleta as nossas lágrimas num incensário. O que quer dizer isso? O que é que quer dizer isso? Quer dizer, tem um anjo lá no céu que pega, que coleta as nossas lágrimas, né, as nossas orações, num incensário. Coleta as nossas orações no incensário. O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma dor passa despercebida de Deus, que ninguém está para além do alcance das mãos e dos braços de Deus. Se você hoje está chorando, se você hoje está sofrendo, saiba que a imagem que a Bíblia quer que você guarde no seu coração é do braço de Jesus ao redor do seu ombro, dizendo: filho, vamos, eu vou com você. Eu vou com você. O salmista disse, Salmo 30:11, tu mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Então, há boas notícias para você que está sofrendo, para você que está chorando hoje, que está derramando lágrimas na presença de Deus. Existem boas notícias. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 16:20, digo-lhes que certamente vocês chorarão, vocês se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas um dia a tristeza de vocês se transformará em alegria. Glória a Deus por isso. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa esperança eterna, amigos. E eu queria dizer para vocês aqui nesta manhã que Jesus, veja bem, Jesus é a boca de Deus. Jesus é a boca de Deus falando para você: eu estou contigo sempre. Mas Jesus não é só a boca de Deus, Jesus é o olhar de Deus para você, dizendo: eu não te condeno, vá em paz. Mas Jesus não é somente a boca e o olhar, Jesus é a mente. Ele é a mente de Deus explicando para você que não existe sentido um pai destruir um filho que está quebrado pela dor. Jesus não é só a boca, o olho e a mente. Jesus é o coração. Ele é o coração de Deus, acolhendo você na hora da sua maior angústia. Ele não é só a boca, o olho, a mente e o coração. Não é só isso. Mas Jesus é o pé. Ele é o pé de Deus na estrada, dizendo: dê mais um passo, porque eu vou te ajudar. Vai em frente, eu estou com você, eu vou te ajudar. Jesus também é a mão de Deus, amparando você na hora em que seu pai e a sua mãe te abandonam. E então você pode dizer: o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Jesus disse que a nossa tristeza, amigos, se transformará em alegria. Em alegria. Isso é lindo demais. Jesus é a boca, é o olho, é a mente, é o coração, os pés e as mãos. Linda essa figura, não é não, gente? Lindo demais. Eu quero concluir esse tema para nós orarmos. Como é que podemos converter a tristeza em esperança? Você pergunta para mim: puxa vida, como é que eu consigo converter a minha tristeza em esperança? Lamentações 3,19, anote. Lamentações 3,19, é um texto conhecido. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me muito bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança.
Ou seja, você deve trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E o que é que pode nos dar esperança? É a continuação de Lamentações 3. Eu falei em versículo 19. Aí versículo 19, 20, 21, versículo 22 em diante. O que é que pode dar esperança? Diz o texto: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Porque as suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lindo isso, gente. Eu queria dizer para você, nesta manhã, que você pode louvar a Deus todas as manhãs, porque a fidelidade do Senhor se renova na sua vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele vai transformar o seu choro, o seu pranto, em cânticos de alegria. Você crê nisso? Pelo que você tem chorado? Eu quero orar para você nesta manhã. Mais uma vez, coloque aí pelo que você tem chorado, para que eu possa orar específico por você nesta manhã. Pelo que você tem chorado? Quais os motivos das suas lágrimas? Hein? Quais os motivos das suas lágrimas? Pelo que você tem chorado? Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você. Choro de culpa, alguns estão dizendo. Pelo que você tem chorado? Anote aí para que eu possa orar por você. Podemos fazer isso? Suas lágrimas são lágrimas do quê? De culpa? Compaixão? Sofrimento? Pelo que você tem chorado? Eu estou lendo aqui o que vocês estão colocando. A saúde do filho, pelos desabrigados, pela minha vida financeira, medo de não levar a gestação até o final, orar pelo filho e pelo esposo que estão longe do Senhor, decepção com as pessoas, famílias, finanças, medo de doença. Pelo que você tem chorado? Coloque aí, aqui no Facebook, as dores do mundo. Que mais? Pelo casamento. Estou vendo aqui. Pela Covid, estou com Covid, estou grávida, a Ana Cláudia disse. Receba a cura em nome de Jesus. Decepção, choro de decepção. Escolhas erradas, choro de culpa. Não despreze esse choro. Não despreze. O falecimento do marido. Puxa vida, o falecimento do meu marido. E a minha enfermidade. Todos vocês estão colocando aqui a salvação da família, da filha. Choro de culpa e sofrimento. O medo da doença. Eu quero orar por vocês nessa manhã. Quero orar por todos vocês. O primo que está na UTI entubado. Decisões erradas. Medo de errar. Pelo nosso país. Tantos motivos, né, gente? Temos chorado. A Edna aqui Linhares está dizendo: internação de Covid, está entubado, salvação, libertação do filho, saudade da filha, disse a Mônica Bonol. Estou lendo aqui tanto do Instagram quanto do Facebook. Vou orar por vocês, amigos. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero orar pelos meus irmãos que estão conectados aqui no Instagram e no Facebook. Muitos estão chorando. Alguns lágrimas de culpa, outros lágrimas de compaixão, outros lágrimas de sofrimento.
O Senhor sabe quais são os motivos de cada lágrima dos teus filhos. E a tua palavra diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Pai, que nesta manhã, que os meus irmãos, eles recebam o toque do teu amor. Que o Espírito Santo de Deus enxugue toda a lágrima. Toda a lágrima, seja ela de qual natureza for. Seja de sofrimento, seja de culpa, de decepção, de compaixão, de tristeza, de dor, de perdas, seja o que for, Espírito Santo de Deus, enxugue as lágrimas dos teus filhos nesta manhã. Eu oro, Pai, porque eu creio que o Senhor é bom, como nós ainda ouvimos nesta manhã. E nós queremos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Oh, Pai, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua fidelidade, nós cremos na Tua graça, nós cremos no Teu favor, nós cremos que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Oh, Pai amado, como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, saber que o Senhor tem a palavra certa para a hora certa, o momento certo. O Senhor sente as nossas dores, o Senhor vê as nossas lágrimas, e as nossas lágrimas são acolhidas no teu odre. O Senhor conta quantas lágrimas derramamos. As nossas lágrimas te são conhecidas, Pai amado. O Senhor conhece toda a nossa vida, conhece o nosso coração. Pai, nesta manhã, console, Espírito Santo de Deus Consolador, traga cura, traga restauração, traga salvação. Oh, Pai, traga um renovo, que os meus irmãos sejam renovados nesta manhã, sejam curados aqueles que estão enfermos nesta manhã, sejam restaurados na sua saúde física, na sua saúde emocional também, Senhor, espiritual também, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo problemas nos seus lares, que eles sejam agora tocados por Ti, sejam ministrados pelo Teu favor e pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus, que eles recebam saúde na família também, Senhor. Oh, Pai amado, recebam provisão financeira. Muitos estão sofrendo, estão derramando lágrimas de sofrimento por causa de uma situação financeira. Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos nisso, Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, diz a Tua palavra também, Senhor. Então que haja livramentos para os meus irmãos em todas as áreas, Pai. Eu peço ao Senhor, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo nesse momento. Oh, Pai amado, eu creio assim, eu oro assim, crendo na oração da fé, crendo que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, como diz a Tua palavra, Senhor. Cubra os meus irmãos com Teu favor, cubra eles com Tua graça infinita, Pai amado. Que eles tenham um dia abençoado, sejam fortalecidos em todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, sabendo que esta manhã foi uma bênção e que nós recebemos de uma maneira tão boa a Tua palavra, e sabendo que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém.